nós recebemos aqui a doutora Kátia Viegas, que é advogada previdenciária. Doutora, muito bem-vinda aqui no Balanço Geral, viu? Obrigado por receber, por aceitar o nosso convite aqui no Balanço. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Doutora, e claro que todo mundo já está de olho, já tem perguntas chegando aqui, porque é o assunto do momento. Assim como a gente já falou aqui de PVA, falou de material escolar em janeiro, todo mundo perguntando sobre essas mudanças também na aposentadoria. O que mudou realmente agora para 2024? Por que tem tanta gente apavorada quando se fala agora em aposentar, doutora? Olha, bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou muito lisonjeada e todo mundo fica muito apavorado porque depois da reforma da Previdência, né, em 2019, todo ano você tem que trabalhar um pouquinho mais para poder chegar na tão sonhada aposentadoria. E o que muda então em 2024? A regra de 50% continua, a regra de transição de 100% continua. Os pontos para aposentar agora em 2024, para mulher, você tem que atingir 91 pontos, para homem, 101 pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. E nesse caso, como a doutora falou, até tem bastante perguntas já chegando no nosso WhatsApp, que é impressionante, pessoal, quando se fala nesse assunto, que é um assunto que envolve muita gente, né? Mas, pelo que eu entendi que a doutora falou, agora a cada ano vai complicando um pouco mais, vai aumentando esse período que precisa comprovar para aposentar, isso? Isso. É porque com a reforma, eles querem implantar a aposentadoria permanente, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela será extinta. Então, nós estamos caminhando para essa regra permanente, que hoje ainda não está tão permanente. Por quê? Para quem já era contribuinte da Previdência Social antes de 2019, ele vem se adaptando a essas regras de transição. Então, por isso que todos os anos fala que você tem que trabalhar um pouquinho mais, porque todo ano aumenta um pouquinho para a soma dos pontos, até você atingir a regra permanente. Então, esse ano é 101, ano passado era 100, ano que vem vai ser 102, até atingir o 100% da regra permanente. E esses pontos são o que mesmo, doutor? É o ponto para a soma do tempo de contribuição mais a idade do contribuinte. Rapaz, então o tempo que você contribuiu mais a idade que você tem, no caso, esse ano, 101 homens, é 101 para homens e 91 para mulheres. Tá, então você já está em casa fazendo as contas aí, olha, eu já contribuí tantos anos, qual a idade que eu vou ter que ter para chegar, por exemplo, se fosse esse ano, no caso, nessa pontuação que a doutora indicou. Ó, tem muita pergunta, eu vou tentar começar a filtrar aqui ao vivo. Por exemplo, ó, o Chico participando com a gente aqui, minha mãe tem 15 anos pago já do INSS, né? Pagando com uma renda baixinha, imagino com o mínimo. Quantos anos ela consegue aposentar agora com essa nova regra, pagando aqueles 15 anos pelo INSS? Bom, com os 15 anos, ela aposentaria por idade aos 62 anos. 62 anos, somando já essa pontuação. Na verdade, nesse caso, não é pela pontuação. Nesse caso, como ela só tem, pela regra dos pontos, ela teria que ter no mínimo 30 anos de contribuição, mais a soma da idade para somar os 91 pontos. Como ela apenas tem 15 anos, ela aposentaria por idade quando ela completar 62 anos, mais 15 anos de contribuição. Olha, tem muita gente perguntando, por exemplo, no Reginaldo, já contribuí quase 35 anos, 34 anos e 11 meses. Tenho 50 anos. Como que funciona nesse caso, doutora? Quem já passou, por exemplo, dos 35 anos contribuídos? Tá, quem já passou de 35 anos contribuídos, esse encaixa na regra dos pontos, que vai ser hoje, em 2024, os 101 pontos para homem. E aqui, olha, por exemplo, o Neivan também manda, agora é tudo na base da calculadora, tem que, né? É bem isso. Estão mandando aqui, ó, tenho 56 anos, vou fazer 33 de contribuição, já posso me aposentar? O Neivan, né? No caso, como a doutora falou, somando agora para saber e, claro, cada ano essa pontuação ela vai alterando, né, doutor? Tem mais aqui, ó, quem está mandando áudio não dá para participar, pessoal, está mandando aqui. Valentim, olha, estou ligado aqui na Record, preciso falar sobre a aposentadoria, perguntando sobre essas regras que vão mudar, a doutora já explicou para a gente. Olha, tem mais uma pergunta, sou professora, 27 anos de contribuição CLT, tenho 45 anos de idade, já posso dar entrada na minha aposentadoria? Quem está mandando é a Janice. Ainda não, ela agora, né, precisa ter... se eu não salvo engano, 30 anos
e a idade mínima, que hoje está 58 anos e 6 meses, para poder atingir a soma também. E antes era diferente, mas agora com a transição impactou também os professores. Nesse caso, Valentim, o que eu tenho recomendado muito para os professores é o planejamento previdenciário. O caso dela se adequa muito a essa situação de procurar um especialista de direito previdenciário e fazer esse planejamento previdenciário para ver qual a regra que vai ser mais benéfica para ela. Porque não é apenas, esse ponto, não é só a soma da idade, mas o tempo de contribuição. Existem várias regras de transições que, para o caso dessa professora, por exemplo, pode ser bem benéfico. Então, eu acredito que, nesse caso, eu indicaria primeiro um planejamento, para depois ela fazer a escolha de qual regra ela vai querer se aposentar. Até aproveitando essa pergunta que a doutora respondeu, né, não só para os professores, abrindo um pouco mais, quais outras profissões que a doutora fala, olha, no caso professor, trabalhador rural, eu indico um planejamento previdenciário antes para você ver qual regra você se encaixa melhor para conseguir uma aposentadoria mais justa? Olha, eu costumo indicar para todo mundo que já tem mais de 10 anos de contribuição antes da reforma de 2019, eu já julgo necessário fazer um planejamento. Quem tem o registro, por exemplo, começou em 2009, por exemplo. Exatamente, porque aí ele já está dentro da regra anterior, porém ele tem várias transições que podem impactar a aposentadoria. Então, para ele escolher qual a melhor regra, como se aposentar melhor, com qual salário melhor, eu já indico, nesse caso, um planejamento. Outra coisa que precisa se atentar muito e não ficar tão assustado com essa reforma, Valentim, é para o trabalhador rural, para o trabalhador que trabalhou sem anotação em carteira de trabalho, seja doméstica, seja trabalhador rural mesmo, pessoal que trabalhou em indústria. Muita gente trabalhou e tem indícios que trabalhou, mas eles não têm a carteira. Eu indico sempre tentar buscar o reconhecimento desse vínculo, por mais que já tenha passado bastante anos, para conseguir averbar esse tempo. Porque, por exemplo, se você pegar um trabalhador que tenha 25 anos de natureza insalubre, antes da reforma ele aposentaria especial sem a regra da idade. Então, se em 20 anos, em 2019, faltava 5 anos e ele averbar um período sem carteira e esse período foi especial, ele consegue manter a regra anterior. Ele sai dessa regra de transição. Então, é muito benéfico fazer todas essas análises. Olha, eu estou impressionado com a quantidade de perguntas. Gente, então, vou ser sincero, estou tentando ler todos aqui enquanto a doutora vai explicando, porque é muita dúvida, mas, claro, muitas dúvidas que são específicas, né, doutora? Sim, é muitos detalhes. Por isso que é importante procurar, cada caso é um caso, né? Procurar Exatamente. um profissional aí da sua área. Mas, até aproveitando, doutora, tem uma aqui que eu estava vendo que é muito pertinente também, falando sobre idade, né? A pessoa que nunca contribuiu, ela consegue se aposentar ainda ou não mais. E existe uma idade aí que ela pode solicitar essa aposentadoria, mesmo que você nunca tenha contribuído? Se a pessoa nunca contribuiu, ela não tem qualidade de segurado, por sua vez só, ela já não tem direito de pedir uma aposentadoria. Porém, nós temos no regime da Previdência os benefícios, que são os conhecidos BPCs LOAS. Então, se ela tiver mais de 65 anos, tiver 70 anos e mais, e a renda per capita da família não ultrapassar para o INSS, 1/4 salário mínimo, para o judiciário, dependendo dos casos, até meio salário mínimo já é considerado, ela pode pedir um BPC LOAS por idade e conseguir um salário mínimo mensal a título de auxílio. Lembrando que esse benefício, por não ser aposentadoria, ele não tem 13º. Doutora, e é importante reforçar também sobre a questão do valor da aposentadoria. Uma das perguntas que acabou chegando aqui falou justamente isso, olha, contribuo com o mínimo. Quem contribui com o mínimo, geralmente aposenta dentro de um salário mínimo, e existe ainda aquelas pessoas que aumentam essa contribuição nos últimos 5 anos, que é uma média para você se aposentar, existe isso ainda? Por isso que é bom o planejamento. O planejamento vai fazer todos esses cálculos para verificar se há a possibilidade de você se programar pagando o mínimo até X data e depois majorar essas contribuições para conseguir uma aposentadoria melhor, com valor melhor.
E a doutora indica também que a pessoa consiga ir até o INSS para fazer esse tipo de consulta, para saber quantos anos já contribuiu. É um caminho que a pessoa que fala, às vezes eu não consigo consultar direto um advogado, ou até arcar com os custos de uma pessoa que faz esse planejamento, eu posso ir até o INSS? O INSS oferece esse tipo de serviço também? O Doutora? INSS hoje traz até aquela facilidade pelo próprio portal Meu INSS. Você acessa lá www.meuinss.com.br, cadastra sua senha e lá você já consegue ter o acesso da sua contagem de tempo de contribuição, inclusive as simulações das datas possíveis de aposentadoria. O que eu recomendo você procurar um advogado e não acreditar somente no que está no portal é, por exemplo, às vezes uma contribuição pode estar com o valor errado e você, por não ser um especialista, não vai conseguir ver uma contribuição concomitante. Às vezes o empregador contribuiu um período e por um lapso ficou um período sem contribuir e a pessoa não vai conseguir fazer essa análise. Então, acreditar somente no que está no INSS, nem culpando só o INSS, por qualquer outras falhas, pode gerar um grande prejuízo na aposentadoria. Uma última pergunta também, que eu achei muito interessante aqui, ó, que a Maria fala que o filho dela, o Enzo, né, tem 18 anos, começou a trabalhar agora há pouco tempo e não vai conseguir se aposentar. Será, doutora? Para quem está começando agora essa vida com carteira assinada, com registro na CLT, compensa confiar só na aposentadoria aí pelo INSS ou também pensar até numa previdência privada, por exemplo? Bom, eu com certeza pensaria também numa previdência privada, né? Mas, ainda assim, temos que acreditar no INSS. Dá sim para ele se aposentar, porém, na regra de transição agora permanente. Então, provavelmente vai aposentar aos 65 anos. E isso deve cessar, essa regra que vai aumentando essa pontuação, tem um prazo? Olha, se eu não estiver equivocada, eu acredito que ela estabiliza e se torna permanente em 2033. Eu não tenho certeza, viu? É muita informação. Então, essa pontuação, pelo menos, vai continuar subindo por quase 10 anos. Por aí. Doutora, tem muita pergunta realmente, fiquei impressionado aqui com a adesão pessoal nesse assunto. Muitas perguntas pessoais, né? Para cada caso é um caso. Vou pedir para que a doutora, se possível, deixe, não sei se a doutora tem algum Instagram, alguma rede social, algum contato que as pessoas possam fazer com você e do INSS nós falamos agora há pouco. Sim, eu tenho Instagram, o Instagram é advogada Kátia Teixeira Viegas, ou então o nosso escritório, nós temos sites Viegas e Viegas Advocacia. Muito obrigado, doutora Kátia, sempre muito bem-vinda aqui no Balanço Geral. É um tema que daria para a gente ficar hoje a tarde toda conversando aqui. Muito obrigado, volte sempre, doutora. Obrigada. Doutora Kátia Viegas, obrigado você, gente. Ó, não deu para responder todo mundo, a gente tenta encaminhar algumas perguntas aí para a doutora Kátia, ou como o conselho que ela mesmo disse, procure o INSS ou um profissional da sua confiança também aí, tá?